A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 21, está escrito: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que o Senhor quer nos trazer através dessa palavra, o perdão tem que ser uma atitude constante nas nossas vidas. Diariamente nós temos que permitir que o seu Espírito sonde o nosso coração e possa nos mostrar, nos expor as pequenas circunstâncias que nós passamos naquele dia, para que nós estejamos liberando perdão para as pessoas de questões simples, mas que nós temos que constantemente estar ajustando e alinhando o nosso coração com a sua verdade, com a sua palavra, que o Senhor esteja tendo liberdade de expor e nos purificar de todo o pecado. Muitas questões simples, muitas vezes, mas que nós temos que levar diante do Senhor e liberar perdão para que não haja acúmulo de ressentimentos. Coisas muito simples do nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, diariamente, nós temos que fazer esta limpeza, porque se nós não liberamos perdão, nós vamos acumulando ressentimentos, e um dia o negócio estoura. Então, nós precisamos todos os dias fazer essa limpeza no nosso coração. E nós temos que também perdoar os nossos ofensores quando nós passamos por injustiças, principalmente na nossa infância, na nossa juventude, questões mais pesadas, mais fortes, e em todos os momentos, em todas essas situações, é ordenança de Deus para as nossas vidas que a gente libere perdão. Por quê? Porque o perdão, liberar perdão, perdoar é um benefício para nós. O nosso coração sai de um ambiente pesado, sai de um fardo, de um jugo, de tormentos, para um ambiente de paz e de alegria, de saber que pela graça de Deus, pelo auxílio da sua autoridade, do seu Espírito, nós vencemos a amargura e nós estamos libertos e conseguimos perdoar. Nós não conseguimos sozinhos. Quando nós vamos escolher perdoar, o inimigo vai sempre trazer um ataque na nossa mente, dizendo que o ofensor vai ser beneficiado. Não é. O beneficiado somos nós. Porque no momento que nós perdoamos, com realidade nós nos desvencilhamos daquele peso, daquele fardo, daquelas alianças, daqueles vínculos que tem com aquela pessoa, e aquela pessoa está liberada para ser trabalhada pela autoridade, pela vontade de Deus. E Deus vai fazer o que é justo e correto, e a justiça pertence a Deus e não a nós. Então Deus é justo para restaurar, para mudar, para fazer o que deve ser feito. Não nos cabe a nós ter entendimento sobre essa questão. O nosso encargo, o nosso papel é liberar perdão. E muitas vezes nós passamos por muitas injustiças, traições, rejeições. Muitas vezes as pessoas que deviam nos amar nos abandonaram, mas o Senhor nos deixa determinado que nós temos que liberar perdão. E nós não temos condições de fazer esse processo pela nossa força, pelo nosso intelecto, mas o seu Espírito nos auxilia nas nossas fraquezas, a Bíblia diz isso. A palavra do Senhor diz que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar. A palavra do Senhor diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E hoje eu quero compartilhar a questão desse processo de libertação e de liberação de perdão. Porque num primeiro momento, quando nos deparamos com esta palavra, dizendo que nós temos que perdoar, nós achamos que a ofensa foi muito forte, nós achamos que é muito difícil e muitas vezes é impossível. Por nossa força, pela nossa vontade, nós não conseguimos, mas o Senhor nos capacita a liberar perdão. E muitas vezes nós não queremos nem perdoar. Então, mas a palavra do Senhor diz que Deus
é quem opera em nós o querer e o realizar. Então eu posso chegar diante do Senhor e dizer: Deus, eu não quero perdoar, mas eu preciso que tu opere em mim esse querer, que tu produza em mim esta vontade e este querer. Isso serve para outras coisas também, mas estamos agora colocando a questão do perdão. Senhor, eu não quero, mas coloca no meu coração. Esses são os primeiros passos. E os outros passos que nós vamos dando, quando Deus coloca aquele sentimento, nos inclina para aquilo, nos convence de que o benefício é muito mais nosso do que do ofensor, aí o seu Espírito vai nos convencendo e nós escolhemos perdoar. Nós temos que declarar isso. Senhor, eu escolho perdoar esta ofensa que aquela pessoa me fez. E aí nós declaramos aquilo em voz audível para que o inimigo ouça que nós estamos escolhendo obedecer a Deus. Certo? Esse é um processo. Mas tem um outro processo, e eu sempre gosto de dar uma sugestão que para mim sempre foi muito eficaz, de que quando eu realmente perdoei a pessoa, Deus me mostrar que eu perdoei. Por quê? Porque quando a gente libera perdão, é uma coisa. Depois passa para o segundo processo, que é a libertação dos traumas. E quando a gente está no processo da libertação dos traumas, pode vir ao nosso pensamento de que nós não perdoamos a pessoa. Porque a gente ainda está traumatizado, dá uma sensação que a gente não perdoou. Mas não. Então, no momento em que a gente perdoa, escolhe perdoar, e o Senhor realmente operou aquele processo no nosso coração, eu sempre sugiro que a gente faça uma oração com a boca fechada, para que ninguém mais ouça, a não ser somente nós e Deus, e diga: Senhor, se realmente eu liberei perdão para esta pessoa, eu preciso que tu me mostre. E aí Deus vai testificar, vai trazer a testificação. Peça alguma coisa para que Deus testifique, e Ele traz a testificação. Seja a maneira que tu sentir, Deus vai trazer no teu coração o que Ele vai processar para que tu tenha o entendimento de que realmente tu liberou perdão. E aí então a gente passa para o segundo processo, que é ser curado dos traumas. Por quê? Quando a gente passa por questões que nós fomos traídos por pessoas, por amigos, enfim, por aqueles que nós temos afeto, nós ficamos traumatizados porque depois nós ficamos com medo de nos relacionar com outras pessoas, com medo de ser traído, né? Eu passei pela questão da pedofilia, tive que liberar perdão para o pedófilo, e eu me lembro que eu fiquei muito traumatizada por certas coisas. Eu não gostava de certos ambientes, eu tinha medo de me relacionar com certas circunstâncias, eu me fechei para muita coisa do mundo, e aí eu não conseguia desfrutar. E aí, então, Deus foi me libertando, foi me convencendo, foi abrindo meu entendimento. Então, além de liberar o perdão, além de escolher perdoar, a gente precisa ser curado dos traumas. E aí, então, esse processo, ele é um processo que muitas vezes nós vamos chorar muito, porque Deus vai mexer lá no interior. Só que Deus é tão maravilhoso nesses momentos, que é uma dor tão terrível que a gente sente, porque muitas vezes, amados, são circunstâncias que nós passamos na infância. E todo sofrimento de criança sempre nos dói. Então, mas Deus, ele é sábio, ele é maravilhoso nesse momento, ele vai lá e ele tira a dor. Né? Eu gosto sempre de frisar assim, que Deus pode fazer um milagre de nos curar na hora? Pode, na hora que nós liberamos o perdão. Mas esse processo da cura a longo prazo, o Senhor faz para que a gente não esteja sofrendo nenhum dano. E só Ele sabe agir preciosamente no nosso consciente, no nosso inconsciente. Nós ficamos com muitos traumas inconscientes. A gente tem reações que talvez até a gente não entenda por que a gente tenha, e está preso lá na questão de liberar perdão do passado. E aí o Senhor vai tirando aquilo preciosamente, sem nos causar danos. Isso traz choro, traz necessidade de conversar com alguém, necessidade muita de conversar com Deus e sentir o amor de Deus. E nós seremos muitas vezes atacados dizendo que Deus foi injusto conosco e que nós não vamos conseguir. Não, Deus é o Deus do impossível, Ele pode todas as coisas e Ele sabe como tratar a alma humana. Jesus estará conosco todos os dias, e Ele disse isso. E esse processo de cura, de libertação, muitas vezes vai levar um tempo. E do momento que nós escolhemos perdoar até o momento que Deus pega toda aquela circunstância para nos curar e nos transformar, e aí sim
toda aquela circunstância, porque Deus, ele transforma maldição em bênção. Que bênção vai gerar na nossa vida? A bênção de auxiliarmos outras pessoas. Esse processo de liberar perdão até sermos curados, a gente não tem muito entendimento. A gente começa muitas vezes até a questionar Deus. A gente não consegue entender por que a gente passou, por que a gente sofreu tudo aquilo, que o nosso fardo é pesado, que a nossa jornada é pesada. Mas a partir do momento que a gente se desvencilha, que a gente é curado, e Deus começa a trazer pessoas que passaram pelo mesmo processo e nós começamos a ajudar outras pessoas, não tem nenhum valor no mundo que pague isso. É a maior alegria do nosso coração. Nós começamos a tirar outras pessoas dessas prisões, dessas cadeias, desses grilhões, dizendo para eles: é possível sim tu liberar perdão. É possível tu viver uma vida de paz, tu não viver mais atormentado, não viver com medo, aprisionado. Porque isso o inimigo traz. A amargura, os ressentimentos, os perdões retidos, eles nos aprisionam a muitas coisas que nós não temos realidade, que nós não temos muitas vezes consciência de que nós estamos presos. Mas quando a gente libera o seu espírito para operar esta obra, e no momento que a gente começa a ser um vaso precioso nas mãos do Senhor para libertar outras pessoas, nosso coração recebe um renovo constante, recebe uma alegria, nós temos a alegria de compartilhar, nós vemos o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos preciosos para servir a Deus nesta obra e levar esta palavra, esse conselho, né, que é nos livrar da amargura, nos livrar dos perdões retidos, nos livrar dos traumas, nos curar dos traumas, nos tirar daqueles choros, daquelas coisas que nos acontecem que muitas vezes nós não entendemos por quê. E aí o Senhor nos liberta de tudo aquilo e nós vamos vendo o quanto nós podemos ser útil nas mãos do Senhor e servi-lo e falar da sua verdade, da sua palavra para outras pessoas e tirar outras pessoas desses cárceres, dessas cadeias, dessas prisões. Que o Senhor faça esta obra maravilhosa nos nossos corações de realmente nós perdoarmos, sermos restaurados, curados e sermos vasos úteis nas suas mãos, compreendendo aqueles outras pessoas que o Senhor vai nos trazer para que a gente auxilie nesta obra maravilhosa que Deus tem para as nossas vidas. Te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha esta palavra, porque muitas pessoas estão aprisionadas na amargura, no ressentimento, em medos e traumas que muitas vezes a gente não tem nem consciência de que estamos aprisionados. Compartilha para que vidas sejam abençoadas e libertas em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, esteja trazendo a realidade e a libertação aos nossos corações, para que mais e mais nós o sirvamos e venhamos sentir o seu maravilhoso amor por nós e a gente possa sermos dispenseiros, semeadores deste amor que Deus trouxe para as nossas vidas, nos curando, nos libertando e nos restaurando em nome de Jesus. Amém.